Finalizei a costura dos olhos, ó como ficou. Agora vamos fazer a orelha. Vamos iniciar fazendo 11 correntinhas. Volto na segunda correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Chegou aqui na 10ª correntinha, eu vou fazer... Eu já fiz na 10ª correntinha, eu já fiz um ponto baixo. Aí, eu faço mais 2 pontos baixos na mesma correntinha. Então, na 10ª corrente, eu estou com 3 pontos baixos. Agora, eu vou voltar fazendo 9 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto de base. Ficou desta forma. Subo uma corrente, viro o trabalho e vou voltar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Aqui eu fiz 10 pontos baixos, chegou no ponto número 11, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E agora eu vou finalizar a carreira com mais 10 pontos baixos. Então, finalizei aqui, fiz os 10 pontos baixos. Agora, eu subo uma corrente, vira o trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar aqui em cima novamente. Fiz 11 pontos baixos. No próximo, eu vou fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou finalizar com 10 pontos baixos. 1, 2, 3. Fiz o 10º ponto, agora eu posso cortar esse fio do tamanho que dá para fazer a costura. Não precisa ser muito grande. Passo por dentro dessa laçada e agora eu vou posicionar aqui na cabeça. Eu vou fazer da seguinte forma, eu vou colocar na agulha. E vou alinhavar essa parte de baixo, ó, passa para baixo, para cima, o próximo pontinho. Que aí a gente vai dar uma franzida nessa parte de baixo para costurar na cabeça, ó, desta forma. Tá vendo? A gente uniu essa parte de baixo. Agora, eu vou posicionar, me orientando aqui, ó, olhando a frente do trabalho. Passo a costura desta forma. E vou passar várias vezes até perceber que tá bem costurado. Pega aqui pelas costas, ó, de um pontinho acima aqui da carreira, pra levantar um pouco essa orelha, tá vendo? Fazer com que ela fique um pouco mais alta. Desta forma, ó. Tá vendo como fica? Aí, é só arrematar a ponta,
Faz a outra orelha, faz a mesma coisa aqui na parte de baixo, dá uma franzida e costura na parte de cá, da mesma forma. Para fazer o rabo, vamos fazer um círculo mágico e vamos colocar dentro do círculo 6 pontos baixos. Vou fechar o círculo e finalizar a carreira com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que iniciamos. A segunda carreira, eu subo uma correntinha, no mesmo lugar eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto, um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um aumento. No próximo, um ponto baixo. E no último ponto, eu faço um aumento. Ao todo, na segunda carreira, ficamos com 9 pontos baixos. Agora, eu vou fazer carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou ficar com 9 pontos baixos em cada carreira. E desta forma, eu vou fazer até inteirar 31 carreiras. Aqui, ó, eu já adiantei as minhas carreiras de ponto sobre ponto. Em cada carreira estou com 9 pontos baixos. Aqui eu tenho 31 carreiras, tá vendo como ficou? Eu não vou colocar enchimento, não precisa. Vou colocar essa ponta aqui na agulha. E vamos fazer a costura do rabo no corpo. Vamos posicionar aqui, ó. Bem centralizado, olha, você observa aqui onde tá as pernas. Coloca ele em pezinho, para você ter noção aonde você quer costurar. E é uma costura simples. Pega no corpo, cuidado só para não tirar o enchimento, né? Pega um pontinho aqui no rabo. Volta no corpo. E assim a gente vai fazendo a costura. Dou uma tensionada na linha. Não precisa puxar demais, porque senão deforma o ponto. Mas vai costurando até perceber que tá bem costurado. Ó, a parte de baixo tá bem costuradinha. Passar mais uma vez aqui. Pegando um pontinho aqui do rabo. Pra ter certeza que fez a volta completa. Ó, a parte de baixo tá bem costurada. Agora, eu vou passar essa linha. Mas antes de passar ela, eu vou fazer um nozinho. Só pra não deformar aqui a parte de baixo. Vou passar ela aqui por dentro. Até chegar aqui, ó, mais ou menos, um pouco antes da metade do rabo. Tá vendo? Mais ou menos, aqui é a metade do rabo, mais ou menos. Eu vim 2 pontos, 2 carreiras abaixo. Que eu vou fazer assim, ó. Vou dar uma distanciada para costurar essa parte aqui no corpo, deixando essa leve curvada aqui, ó. Que aí depois, essa parte aqui de cima eu não vou costurar, que a gente dá uma curvadinha assim, só pra... Vamos ver se é aqui mesmo. Isso, ó, só pro rabinho não ficar pra baixo. Ele ficar bem certinho aqui no corpo. Porque o rabo dele é grande, né? Quase do tamanho do corpo, praticamente.
Então, por isso que eu fiz desse tamanho. Ó. Então, a gente vai costurar essa parte aqui. Olhando bem pra ficar certinho. Passa no corpo e vou pegar só a parte interna do rabo. Nessa parte aqui dessa costura, só vou pegar os pontinhos aqui da parte de dentro, ó. Só pra firmar o rabinho desta forma. Tá vendo como ficou? Se você vê que não tá firme, você pega mais um pontinho. E vai passando até você perceber que tá bem costuradinho. Ficou desta forma, tá vendo? Aí é só você arrematar, faz um nozinho. Dá uma tensionada nesse nó, vou fazer mais outro nó. E vou colocar essa linha aqui pra dentro. Que aí ela já fica aqui dentro do corpo também. Então, a parte do rabinho, ó, já ficou costurada no corpo. Ele tem umas manchinhas pretas. Do lado de cá, ó, eu vou colocar aqui a manchinha aqui na perninha e uma aqui no corpo. E aqui nessa parte das costas, eu vou fazer uma pra colocar aqui e outra mais aqui embaixo, tá? E pra fazer essas manchinhas, eu só vou fazer o círculo mágico. Dentro do círculo, coloco 6 pontos baixos. Fecha o círculo, finaliza com um ponto baixíssimo. Dou uma tensionada, arremata essa linha aqui, ó, do círculo mágico, corta um pouquinho maior só para fazer a costura. Coloquei na agulha, aí eu vou posicionar aqui, ó. Pego uma laçadinha no corpo. E vou fazer a costura em toda a volta aqui desse círculo que nós acabamos de fazer. Esse é para simbolizar as manchinhas pretas que ele tem. Fiz a costura por toda a volta, agora é só arrematar essa linha, faz um nozinho.
e coloque esse excesso aqui pra dentro. Ó, então eu fiz aqui, eu coloquei duas aqui e resolvi coloquei mais uma aqui no corpo. E de cá, eu coloquei as duas no corpo e uma aqui na perninha, tá? Mas você pode fazer e colocar onde você preferir. Agora eu vou fazer a coleira. Você vai pegar a linha azul e vai fazer um cordão de correntinhas. Aqui no meu caso, eu fiz 23 correntes, que é o que dá aqui na circunferência do pescoço. Feito as correntinhas, eu vou observar para que ela não fique torcida e vou finalizar fechando esse círculo com um ponto baixíssimo. Ó, que ela vai ficar bem certinha e não tá torcida o cordão de correntes. Subo uma correntinha, no mesmo lugar um ponto baixo e vou fazer um ponto baixo para cada corrente. Ó, fiz um ponto baixo para cada corrente, finalizo com um ponto baixíssimo aqui na primeira que iniciamos, no primeiro ponto baixo. Então, ficamos com 23 pontos baixos. Vou cortar esse fio e vou arrematar e esconder essas pontas. É só arrematar e esconder, que aí depois a gente só coloca aqui no pescoço. Só encaixar assim. Mas primeiro, antes de encaixar, nós vamos fazer um símbolo que vem aqui. Agora, vamos fazer para simbolizar a plaquinha que a gente vai colocar aqui na coleira com o nome Scooby-Doo. É só as iniciais, é o S e o D. Para fazer essa plaquinha, nós vamos fazer 4 correntes. Vou fazer mais uma. Então, aqui eu fiz 5 correntes, volto na segunda e faço um ponto baixo. Então, aqui nessa carreira eu vou ficar com 4 pontos baixos. Subo uma corrente, viro o trabalho e vou repetir essa mesma quantidade de pontos. Subo uma correntinha, viro o trabalho e novamente vou repetir esses 4 pontos baixos. Subo uma correntinha e vou repetir novamente. Então, vou ficar com 4 carreiras de 4 pontos baixos. Ó, ficou desta forma, um quadradinho. Vou cortar esse fio. Dou uma tensionada aqui e uma tensionada aqui embaixo. E vou pegar a linha amarela. Eu enrolo assim desta forma, quando tá bem pouquinho, que facilita para mim guardar. Então, com a linha amarela, eu vou prender esse fio aqui na agulha, como se fosse iniciar uma corrente, dou uma boa tensionada nesse fio e vou fazer um detalhe de pontos baixíssimos na lateral. Ó, só faço tirando de uma vez, tá vendo? Na laçadinha, pego uma laçada do ponto, tiro de uma vez. Tiro de uma vez, chegou aqui na lateral, tiro de uma vez. Nesse da lateral, eu vou fazer 2 vezes no mesmo ponto. Tirei de uma vez, que aí fica o cantinho bem certinho.
E vou seguir fazendo esse detalhe por toda a volta. Cheguei no cantinho aqui embaixo, faço novamente um ponto baixíssimo no mesmo ponto. Cheguei aqui no último cantinho, também vou fazer 2 vezes no mesmo lugar. E aqui eu vou finalizar com um ponto baixíssimo, nesse primeiro ponto aqui que iniciamos. Ó, ficou desta forma, ficou um quadradinho circulado de amarelo. Só que o pingente, ele vai ficar assim, de canto. Aqui eu vou cortar um pedaço maior para dar para fazer o bordado do nome. Aí eu puxo aqui só para não desmanchar. Essas pontas já pode arrematar elas. Só deixa essa linha aqui maior. Arrematei as pontas do nosso quadrado. Agora, nós vamos bordar, aproveitando essa linha aqui, ó, que nós finalizamos, um S e um D de Scooby-Doo. Eu vou iniciar aqui, ó, e vou fazer uma leve curva até chegar. Eu vou voltar essa linha e vou passar ela um pouquinho mais em cima. Aqui eu tô achando que ela tá... Deixa eu ver aqui, deixa eu só visualizar. Vou botar aqui na agulha de novo e vou fazer o primeiro bordado. Se não ficar legal, eu volto e faço novamente. Eu vou voltar aqui e vir aqui, ó, nessa parte de cima, tá vendo? Eu venho nesse sentido aqui, um pontinho abaixo, e volto aqui na parte de cima para firmar essa laçada aberta. Ó, eu vou puxar essa linha, vou dar uma tensionada nela sem puxar muito e vou passar por fora. Tá vendo que a linha tá por dentro? Vou passar por fora para segurar ela aqui. Agora eu venho aqui, ó, nessa parte de baixo. E vou fazer essa curva agora pra cá. Nesse sentido aqui, ó. Só que aí eu venho aqui por cima, venho um pontinho à frente para firmar essa curva aberta. Passo a linha, dou uma tensionada sem puxar demais e passo ela por fora aqui para firmar o detalhe do S aberta. Ó. Ficou desta forma. E o D, eu venho aqui, ó. Faço uma reta. E agora eu faço novamente, voltando aqui em cima, só que eu não vou puxar toda a linha. Vou puxar só até onde eu quero que esse D fique aberto.
Passo a linha aqui de fora e depois por dentro, para firmar o D aberto. Olha como fica. Ficou o bordado do S e do D. Se você achar que não tá parecido o S e o D, é só voltar e bordar novamente, tá? E o que segura esses detalhes abertos é esse detalhe que a gente passa aqui, ó, com a agulha. Ó, passei por fora, agora eu vou passar aqui por dentro do D. Que aí segura esses detalhes abertos. Que aí fica bem bonitinho. E com essa mesma linha, eu vou voltar aqui no topo. E vou fazer a costura na coleira. Você vai escolher a parte da coleira que você quer que fica pra frente. Passa a linha. Volta aqui nesse centro, ó. No centro aqui, aonde tá a linha amarela. Você não vai puxar tudo, você vai deixar como se fosse uma argola, ó. Desta forma, tá vendo? Não ficou puxado totalmente essa linha amarela. Deixou desse tamanho, você vem aqui pelas costas e já arremata esse fio. Pega uma laçadinha aqui, ó, do ponto azul, faz um nozinho. Dá uma tensionada nesse nó, vem num pontinho aqui mais embaixo, faz mais um nó. Pra essa linha ficar bem arrematada. Sempre olhando para na parte da frente, para ver se não tá aparecendo aqui, ó, onde a gente tá fazendo esses nó aqui nas costas. Passei por baixo do ponto, corto esse excesso, vou colocar aqui dentro do corpo e vou posicionar a nossa coleira. Passar essa linha aqui que eu deixei para costura. Ó como ficou. Agora você vai pegar a garrafa PET e vai cortar a parte onde fica o rótulo pra gente fazer o suporte para deixar bem firme essa cabeça aqui no lugar. Então, aqui, ó, é a largura da garrafa aberta, ó. Essa aqui, ela tá com 32 centímetros. E a altura da parte lisa, ó, ela tá com 9 centímetros, que eu peguei a parte lisa da garrafa PET. Mas você pode usar qualquer uma garrafa, porque a intenção aqui é enrolar, ó, você vai enrolar. A garrafa PET é bom que fica bem firme o pescocinho e não tem perigo da criança se machucar. Ó, enrolou. Você põe na cabeça, que a cabeça tem a circunferência um pouco menor que a do corpo. Então, você encaixa primeiro na cabeça. Tá vendo? Você pode até soltar que a própria circunferência da cabeça já segura a garrafa. Colocou na cabeça, você vai encaixar no corpo. Aí no corpo é como eu disse pra você. Coloca os enchimentos na lateral até ficar bem firme. Coloca aqui, ó, na frente, nas patinhas e deixa o centro, ó. O centro para encaixar essa garrafa. Agora, vamos encaixar aqui, ó.
encaixou. Tá vendo? Tá aparecendo assim, mas agora a gente vai fazer a costura dando uma tensionada, ó. Que aí vai ficar bem certinho. Eu vou amarrar esse fio da cabeça com o fio do corpo. Só pra gente começar a fazer a costura. Que os dois estão no mesmo sentido nas costas. Que aí a gente começa a fazer a costura com esses fios. E a costura é simples, eu já venho mostrando, né, como eu fiz as costuras do corpo. Então, aqui você vai tirar de letra. Não tem nenhum segredo, porque a linha é da mesma cor. Qualquer jeito que você for costurar aí, vai ficar legal. Você só tem que observar se o rostinho tá ficando certo. Sempre dando uma tensionada nessa linha. Tá vendo? Que aí já vai ficando bem certinho. Aí você faz com uma linha, depois você pega a outra e passa novamente, se você achar que tiver necessidade. Aí finalizou, arremata e esconde essas pontas. E vai ficando assim, ó. Vai ficando bem certinho. E sempre observando se tá costurando certinha a cabeça, né? Se ela tá bem certinha pra frente. Ó, finalizei a costura. Ó como ficou. Ele fica bem certinho, bem costuradinho. Com a linha preta na agulha, eu vou inserir ela aqui de ladinho e vou fazer um detalhe ao redor dos olhos. Então, eu vou passar ela de uma forma que depois dá pra me voltar e fazer o arremate. Vou deixar uma ponta aqui e vou fazer uma circunferência aqui pela parte de cima. Chegando aqui embaixo, ó, eu vou voltar aqui em cima, na parte do olho, bem aqui no topo. E vou passar aqui, ó, tá vendo que tá por fora dessa laçada preta. Vou passar uma vez por dentro e vou voltar aqui embaixo. No mesmo pezinho. E dou uma tensionada nessa linha. Ó. Tá vendo? Que aí fica o detalhe passado aqui ao redor dos olhos. Vou fazer uma reta aqui nessa parte de baixo e vou voltar aqui, ó. Vou fazer novamente essa reta. Aqui, ó, antes de fazer a reta, eu vou passar aqui, pegando essa laçadinha aqui que a gente acabou de prender a linha preta. Que aí a gente vai fazer mais um detalhezinho aqui por essa parte de cima.
Ó, tá vendo? Vem aqui embaixo. Saio aqui na lateral. E passo essa reta aqui de novo e já sai no olhinho aqui do lado. E vou fazer a mesma coisa nesse olho. Vou fazer a circunferência ao redor do olho. Ó, já dá um detalhe legal, tá vendo? Já dá uma diferença aqui no olho. Só pra fazer mesmo esse detalhezinho aqui, ó. Pra ficar bacana. Aí eu faço essa mesma volta que eu fiz ali no outro olho. Volto lá em cima, ó, com a agulha, pra prender esse fio, ó. Esse fio tá por dentro do preto, agora eu vou passar por fora para prender ele aberto. Desta forma. Passo uma reta aqui embaixo e vou fazer novamente esse detalhe. Volto aqui, ó. No pezinho aqui do preto. Passei a reta por baixo do olho, vou voltar aqui em cima, pegando aqui essa laçadinha que eu prendi. E vou voltar aqui embaixo. Aí, eu vou fazer, nesse olho aqui, eu vou fazer mais um detalhe aqui prendendo também, porque aqui, ó, tá vendo que tá saindo? Então, eu volto aqui, ó, com a linha e pego essas duas laçadas aqui da linha preta, passo por dentro dela e volto aqui embaixo. Que aí vai firmar esse detalhe aqui na parte de cima para não ficar saindo. Então, ficou o detalhe preto aqui, ó, ao redor dos olhos, tá vendo? Dos dois lados, ficou idêntico. Aí, daqui, eu vou vir aqui, ó, pro ladinho do nariz. E vou fazer só uma pintinha. Faz um X, tipo um pontinho X, ó. Passou o primeiro, você vem aqui pro ladinho. Então, voltando aqui, passa aqui pro de ladinho e faz um xizinho. É só para simbolizar a pintinha que ele tem aqui do lado do focinho, tá vendo? É só uma pintinha bem discreta. Feita a pintinha de cá, você vem pro nariz aqui. E também faz esse detalhezinho de pintinha. Aí, daqui, você já vai sair aonde você inseriu a ponta aqui, ó. Que aí, você vai fazer o arremate dessas pontas. Tá vendo? Aí, ficou a pintinha aqui, próximo ao nariz, e circulamos ao redor dos olhos. Aproximar para você visualizar melhor. Ó, ao redor dos olhos, como ficou. E a pintinha próximo ao nariz. Se quiser fazer mais, é só colocar mais linha na agulha
e fazer mais pintinhas. Esse aqui, como tá curto, eu vou fazer o nozinho, ó. Feito o nó, vou fazer mais um nó. Que aí a gente empurra esse excesso pra dentro, que essa linha já fica arrematada. É só pegar as costas da agulha e empurrar pra dentro. Tá vendo como ficou? Ficou desta forma. Que aí fica bem bonitinho o rostinho dele. Cada detalhe que você faz dá um charme no trabalho, né? Ó. Os olhos. Então, esse é o último detalhe que a gente vai fazer. Que é a pintinha aqui e esse bordadinho aqui ao redor dos olhos. Que aí ele fica bem bonitinho. E eu preferi fazer assim do que colocar o olhinho de pressão, que você pode dar para uma criança bem pequena, que não vai ter problema nenhum. Tá bem costurado, bem firme, tá? Eu espero que você tenha gostado das dicas, do trabalho. Deixa seu comentário me informando se você gostou. É muito importante saber, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.